meu nome é Celso Corraine. Eu vou fazer aqui um macarrão gratinado, algumas coisinhas, né? Um macarrão que se tornou uma tradição aqui em casa. Nasceu de um tempo difícil, um tempo assim de dureza e tal, e foi feito assim com sobrinhas de geladeira e tal, aquela coisa toda, e acabou que a gente acabou assim, aperfeiçoando ele, né? Colocando algumas coisas a mais, né? Os tempos não são tão difíceis hoje, afinal, tá? Então a gente vai começar fazendo aqui um molho branco, né? Então nós vamos usar aqui manteiga sem sal, né? Vamos derreter essa manteiga. Dissolver ela com a panela quente. Assim que ela dissolver, fica meio líquida, nós vamos adicionar um pouco de farinha de trigo. Umas 2 colheres de sopa. Tá ótimo. Vamos misturar com essa manteiga para que dissolva, né, a farinha de trigo na manteiga, para que a gente possa fazer o molho sem formar grumos. Mais ou menos esse pontinho aqui, ó. Bem aquela pastinha, tá? Sem grumos. E eu costumo fazer assim, ainda com a panela desligada, a gente vai adicionando leite aos poucos, né? E vamos misturando até que esse pouquinho de leite incorpore nessa mistura de manteiga com farinha, né? Pode observar que é muito simples de fazer, não demora muito, é um prato que não requer assim tanta prática, tanta habilidade, mas fica muito saboroso. Mais um pouquinho de leite. E vamos misturando. Até que dissolva. A gente apura todos esses gruminhos que ficam em volta, para que dê um aspecto, uma aparência legal assim no prato depois de pronto. Agora podemos acender o fogo e continuamos mexendo até que se engrosse. A parte a gente já deixa sempre a água fervendo, tá? Que é para cozinhar o macarrão. Um macarrão de boa qualidade, grano duro, né? Nós vamos cozinhar esse macarrão um pouquinho, vamos tirar ele um pouquinho antes do ponto ao dente. Porque ele vai gratinar, né? E mesmo ele sendo grano duro, ele vai acabar cozinhando um pouco no forno enquanto gratina. Você pode parar um pouco, porque agora vai demorar para engrossar o molho. Vocês podem ver que, finalizando, o molho vai ficar com essa aparência. Não pode engrossar muito. É um molho branco normal, convencional. Então nós vamos deixá-lo um pouquinho mais leve, tá? Adicionando aqui o creme de leite. A massa já é feita de trigo, molho branco, quer dizer, fica um pouquinho mais leve, tá? E para dar um pouquinho mais de consistência e também de sabor, tá? Nós vamos também adicionar um pouco de requeijão. Um requeijão de boa qualidade. Só um pouco para dar uma consistência e dar um sabor.
Nós ligamos novamente o fogo. Vamos mexer. Aqui o creme de leite ele vai com soro e tudo. Não há necessidade de tirar o soro. Então nós vamos mexer só para dar uma aquecidinha nisso daqui, para facilitar na hora que a gente colocar no forno para gratinar, tá tudo bem quentinho. Nós também vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Esse prato não requer pimenta, coisas muito fortes. É um macarrão assim com sabor mais delicado. Vamos temperar com um pouquinho de sal. Não muito, porque já vai um sal na água, não podemos esquecer, né? Já vai um sal na água do cozimento do macarrão. E nós não podemos atacar muito aqui no sal, né? E sal é aquela coisa, né? Sempre tem uma colher para provar tudo. Vamos provar. Tá ótimo. Isso aqui nós vamos separar aqui já, enquanto a gente cozinha o macarrão. Nós vamos de vez em quando dando uma mexidinha, tá? Uma coisa vai ser bem rápida. Não há necessidade de a gente colocar um filme plástico, alguma coisa assim, porque como ele vai ser utilizado rápido, né? A água já está fervendo, nós vamos adicionar um pouco de sal também, tá? A água já fervendo e já entramos direto com o macarrão. E não precisamos colocar óleo, nenhum tipo de óleo no macarrão, porque é só mexer, é um penne, né? E a gente usa o penne porque ele tem esse formato, né? Esse furinho onde vai absorver melhor o molho branco principalmente. Tá? Nós vamos cozinhar, como eu disse antes, tirar um pouquinho antes dele ficar al dente. Ele vai gratinar e durante esse tempo que ele gratina, ele vai, lógico, absorver, o molho está quente, ele vai cozinhar um pouquinho. A gente já cozinhou o macarrão, um pouquinho antes do ponto al dente. Vamos pegar com um fiozinho de azeite, só para dar um saborzinho e fica bem separadinho. Aí nós já iniciamos a montagem do prato. O molho branco nós mexemos ele até que ele esfriasse, para não criar aquela película. Então nós vamos já começar a montar o prato, né? Primeiro um pouco de molho branco, esse molho envenenado, né? Um queijo, um creminho de leite e tal, embaixo. Aí nós vamos pegar uma boa porção do macarrão. Aí nós preencher assim bem os lados, para notar que está tudo quente, tá? Tudo muito quente. E nós vamos pegar um pouquinho de presunto, né? Um pouquinho de queijo assim, cortadinho, as tirinhas, distribuir assim aleatoriamente, né? Mas procurando preencher assim, deixar bem por igual, né? Um pouco também das tirinhas de presunto, né? Um presunto gordinho, de boa qualidade, né? Esse prato por si só, ele assim acaba sendo uma refeição completa, né? Assim como o risoto lá na Itália, que praticamente não requer acompanhamento. Então esse prato também é dessa mesma forma. Vamos dar uma compactada aqui. Mais uma porçãozinha do molho branco. Só um pouquinho. E agora vamos
Cobrir aqui com mais uma porção de macarrão. Vamos procurar distribuir também para fechar muito bem fechadinho, né? Aqui vamos umedecer com um pouquinho mais desse molho, só para dar aquela, deixar assim suculento, né? Deixar úmido, né? Como nós vamos gratinar. Nós pegamos a mussarela, né? E vamos colocar por cima, que é para dar aquela derretidinha no queijo, ficar bem gostoso. Vamos procurar fechar sempre as laterais, né? Para que esse macarrão não queime ao gratinar, para que o queijo proteja todo o macarrão. Não precisa exagerar, tá? Basta cobrir aqui. Agora nós vamos enfeitar um pouquinho, né? Um pouquinho de parmesão raladinho, só para dar aquele gostinho. Vou decorar aqui com um tomatinho. É uma coisa bem caseira, bem estilo mama. O papa, né? Agora, finaliza com um pouquinho de azeite, principalmente em redor. Nós vamos evitar que essa massa doure demais nas bordas e fique dura, né? Sempre deixar aquela maciez da massa, aquele macarrão, né? Você vai tirar ele depois e aquele molho assim gostoso. Vamos ao forno agora. Parou? Pronto, agora vamos tirar o macarrão do forno. Vamos ver como é que ficou. Dá aquela corzinha, né? Sem queimar, né? Gratinar, tá? E agora nós vamos colocar aqui uma azeitoninha, né? Só para dar aquela italianadazinha, né? A gente ama azeitona. Pronto. Um pouquinho de orégano. Dá um saborzinho e também dá aquela cara de Itália, né? Só para mostrar a descendência. Pronto, agora pra mesa comer. Fecha. Aquela carinha de comidinha bem caseira, comidinha da mama. O queijinho todo derretendo aqui. Um toquezinho a mais de azeite.